eleito para seu 8º mandato. O convidado de hoje foi presidente da Câmara em 1998 e 2020. Atuou por vários anos com ampla participação na Comissão de Saúde do Legislativo. Médico há quase 4 décadas, trabalhou por 35 anos na Unidade de Saúde do bairro Primavera. Recebemos em nosso estúdio o mais longevo vereador de Novo Hamburgo, Gerson Peteff. Prazer tê-lo aqui conosco, vereador. Prazer, Jaime. Sempre uma satisfação poder conversar com vocês e, logicamente, conversando contigo, eu estendo minha saudação a todos os munícipes, senhoras e senhores que estão assistindo esse programa. Vereador, já as 4 décadas já se completaram ou ainda falta um pouquinho? Não, ainda falta um pouquinho, né? Nós estamos no nosso 8º mandato, quase agora no meio, né? Estamos já no mês de agosto, então em dezembro completam-se 38 anos de atividade política. Não, eu digo da médica, da medicina. Ah, medicina. Da medicina. Não, 40 anos de formado? Medicina, 40 anos de formado. Agora, no dia 3 de setembro, agora estamos já na véspera, faremos um encontro da turma de 82. Que legal. Na cidade de Gramado. E dos 50 formandos, eu creio que 40 pessoas estarão lá presentes nessa festa, que até eu estou ansioso por participar, né? Vereador, naquele ano de 1982, nós tínhamos a Seleção Canarinho. Seria perfeita a sua lembrança, porque nós estaríamos ali lembrando, então, mais uma Copa no Brasil. É verdade. E aquele momento era único, um momento único, né? A formatura, depois de tanto estudo, tanta dedicação, né? Tantas dificuldades, né? Porque a nossa vida, né? E todos que conhecem a nossa família sabem que a nossa origem é uma origem humilde. Nosso pai, Valdomiro Peteff, e a minha mãe, a dona Lúcia Iradi, eram pessoas humildes, trabalhavam nas bancas do centro da cidade, vendiam ali pastel, sorvete, cafezinho, batidas, sempre no ramo do comércio, que é um ramo que gera muito trabalho, muito desgaste. Eles sempre levantavam muito cedo. Depois que a gente ficou um pouquinho maior, lá pelos 7, 8 anos de idade, já começamos a ajudar também a fazer as lides, né? Porque tudo era feito lá na casa do pai e da mãe, né? Aquilo, tudo era artesanal, não tinha muita coisa comprada, mas eram as bebidas e tal. Mas a produção ali era feita na nossa casa e depois ia para as bancas para ser revendida, e cedo, né? 5, 6 horas no máximo, acho que tem que estar tudo já funcionando. Vereador, se não me engano, Peteff é um sobrenome italiano, né? Não, italiano. Eu sou cidadão italiano. É um orgulho que eu tenho também dentro da nossa família, que é de imigrantes italianos, né? Estamos comemorando, ontem até houve aqui na Câmara a saudação, a sessão solene para a instituição evangélica de Novo Hamburgo, 190 anos, e foi comentado também que foi por pouco tempo depois da chegada dos imigrantes, que vamos completar agora, daqui a 2 anos, os 200 anos, né? Dos alemães. Dos alemães, né? Mas logo depois, vieram os italianos. 50 anos depois, e vieram os italianos, e o meu tataravô veio nessa leva. E a cidadania italiana, ela exigia, através de uma legislação do Senado italiano, que até um determinado tempo as pessoas que moravam naquela região limítrofe entre a Itália e a Áustria, em que houve o litígio, Trento, né? Trento, né, que houve na Primeira Guerra Mundial, né, na Guerra Austro-Húngara, não na Primeira Guerra Mundial. Aquela região foi dominada pela Itália. Aquela região era a Hungria, né? Era a Áustria. E nossos descendentes vieram, então, da cidadezinha de Sporminori, que era na Áustria, foi tomada pela Itália, e depois houve um acordo. Quem quisesse passar de volta para a Áustria poderia ir, quem não quisesse ficaria na Itália. E meus antepassados resolveram ficar na Itália. Que bom. Sim. E depois de uma grande luta eu consegui. Então eu tenho orgulho de ser brasileiro em primeiro lugar, mas ter na minha história a origem italiana, né? Configurada com a cidadania para minha
Para mim é satisfação, bem a honra e para mim a responsabilidade. Sem dúvida. Vereador, o senhor nasceu em Novo Hamburgo, não? Nasci em Novo Hamburgo. E então, uma família italiana no meio de alemão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aqui se trabalha muito com calçado, ainda mais antigamente. E vocês tinham essa predileção pelo comércio, né? comércio. Como é que foi então? O comércio de alimentos, né? Eu acho que foi uma boa ideia do meu pai. Ele veio para cá com seus 20 anos de idade, foi trabalhar de garçom, né? Era o espaço que ele achou lá no antigo Bar Maracanã. Quem tem mais de 60 anos vai se lembrar do Bar Maracanã, na Daltro Filho, bem na esquina ali em Hamburgo Velho, muita gente conhece. Ali funcionava um dos melhores bares e restaurantes da cidade de Novo Hamburgo. E o meu pai me contava que eles recebiam, às vezes, o trem passava uma quadra para baixo. Na frente do Bar Maracanã tinha o Cinema Aida, que eu me lembro, eu fui uma vez naquele cinema ainda, eu acho que eu tinha 5 anos de idade, porque a gente nasceu e se criou ali pertinho do Bar Maracanã, né? E meu pai trabalhou vários anos ali, depois o dono, o proprietário, alugou para o meu pai. Meu pai passou de garçom para proprietário, para gerente, vamos dizer assim. Trabalhou depois muito tempo, e depois abriu essa possibilidade de trabalhar mais no centro da cidade, Novo Hamburgo, então foi crescendo, abriu essas bancas do abrigo municipal, que era totalmente diferente do que é hoje, né? Vereador, era aquilo onde, desculpe interromper, mas era aquilo ali, a minha dúvida, era uma estação de trem? Atrás das bancas, que aquilo era tudo de paralelepípedo, né? Pedras regulares, né? Depois foi calçado com aquelas pedras que agora temos uma amostra ali no quebra-mola, ali perto das bancas. Sim. E atrás das bancas tinha uma praça bastante bem arborizada, que eu me lembro, e do lado tinha o Mercado Samas, tinha um entreposto, um mercado, se chamava de Samap, mas o nome era Samas. Que vendia produtos assim a preço de custo, ou com pouco lucro, e era um órgão municipal. Era uma Conab. Eu não me lembro agora como é que é o nome, assim, é um mercado que não visava gerar lucros, né? E aquilo depois se extinguiu. O Samas era uma autarquia municipal. Mas logo depois, então, do Samas, vinha a linha férrea, que ela ia parar na estação do trem. Logo ali na frente, uns 200 metros para frente, na esquina hoje da rua Pedro Adams com a Lime Silva. Para baixo, ali um pouquinho para baixo. E 1º de março. Ali tinha uma estação de trem que eu me lembro vagamente, porque eu vi o trem, eu acho que eu me lembro assim, 2, 3 vezes na minha vida, né? Sim, o senhor era um menino, era um gurizão, assim, uma criança. Sim. Mas o meu pai me levou uma vez para ver o trem chegando, aquela fumaceira toda. Imagina, o trem passava por ali e passava ali pelo Santa Catarina, ia em direção ao Bar Maracanã em Hamburgo Velho, tinha a estação do trem ali em Hamburgo Velho, e ia para Taquara, Três Coroas, ia até Gramado, até Canela. O trem, eu não tinha essa ideia. Vê só, os meus pais, os meus ancestrais, meu avô, por exemplo, vieram de trem para Novo Hamburgo, né? E hoje, o que falta, como seria interessante se esta linha tivesse sido preservada. Tu imagina, Jaime e telespectadores, o que seria um trem moderno hoje de Porto Alegre a Gramado. Isso era um trem que não teria lugar, estava sempre lotado. Sim. Eu acho que teria que se... Passeio lindo. Passeio também, e produtividade, comércio, indústria, crescimento dessa região. Sim. O trem seria maravilhoso, né? Eu creio, eu vaticino que os meus netos, se eu tiver netos, vão ir de trem a Gramado. Bom, já tem outras iniciativas como são jatos de ar, que eu não sei bem como é, para Caxias, o mundo umas coisas meio modernas. Eu creio que essa linha vai se estender. Que bom. Nosso trem vai longe ainda. Vereador, o seu pai nasceu aqui? Nasceu em Gramado. Ah, em Gramado. Naquela época era município de Taquara. E depois Gramado se emancipou de Taquara. Mas nasceu em Gramado. E os seus avós também nasceram em Gramado? Os meus avós paternos nasceram em Gramado. Ah, sim. Então sua família veio de Gramado direto para Novo Hamburgo. Direto para Novo Hamburgo. Então seu pai... Alguns, né? O seu pai chegou também menino aqui?
Uns 20 anos. 20 anos, Depois gurizote. veio o meu pai, o meu tio Orlando Petef, o Milton Petef e o Nestor Petef. São todos irmãos do meu pai. Todos vieram para trabalhar no comércio. E qual desses seus tios foi o vereador? O Paulo Petef. Paulo Petef. Isso. Esse teve, Paulo Petef também que era sócio, vamos dizer assim, do meu pai. Sim. Então, todos os Petefs da cidade de Novo Hamburgo eles têm um vínculo com o comércio. E tem um tio-avô, vamos dizer assim, que ele ficou mais no ramo do comércio de terrenos, imobiliária. Mas ele faleceu muito jovem, que foi o Amantino Petef. O Amantino Petef é até nome de rua aqui na cidade. Sim. Assim como a minha avó, a avó Angélica Petef, tem um nome de rua lá em Lomba Grande. Sim. Já vamos falar de Lomba Grande. Querida Lomba Grande. Vereador, pois então, o senhor, menino, trabalhando já de certa forma no comércio. Trabalhou inicialmente, Ajudava. Mas aí o senhor, numa família humilde. Sim. Né? Como foi a sua caminhada para iniciar na medicina? Como é que foi a escolha para ser médico? Olha, são coisas que vêm assim do dia a dia, né? Se eu vou me lembrar bem, quando eu era guri, a gente gostava de jogar bola, mas tem, né, algo dentro da gente que leva a gente ao estudo, né? Parece que tem uma vocação assim, tu gosta, eu sempre gostei de ler, né? Tive estímulo para isso, né? A leitura, gostava de ver muita, naquela época, tinha bons filmes na televisão aberta. Hoje a televisão aberta, infelizmente, já é conteúdo assim, muito duvidoso. Então havia muitas sessões de filmes e histórias e na própria rádio, me lembro muito bem da Rádio Guaíba, que passavam programas assim que contavam a história de países e tal. Então aquilo foi envolvendo, eu gosto muito, por exemplo, de geografia e história, assim, eu acho muito bom, muito bonito. E depois, como a gente teve contato com alguns colégios também que induziam bastante para as artes, para a ciência, para a biologia, eu tive uma formação somente em colégios públicos. Isso foi o Colégio Otávio Rosa, que eu sempre, quando eu posso, eu enalteço, que ainda hoje é um expoente na educação básica, vamos dizer, o Colégio Otávio Rosa, onde eu fiz o primário. Naquela época, né, se chamava de primário, né? Jardim, Jardim de Infância e o primário. E depois eu fui para o Colégio 25 de Julho. E também colégio de excelência, colégio estadual, né? E naquela época eu já participei então do meu primeiro vestibular, porque a ida dos alunos do Otávio Rosa, ou de qualquer colégio, né, do primário, para o 25 de Julho, que era o segundo grau, né, havia uns testes, um exame de seleção. Imagina, eu tinha 12 anos, eu acho, 11, 12 anos de idade, e já fiz um primeiro vestibular. Tinha 450 alunos para 60 vagas, uma coisa assim. Então já havia um funil. Já havia um funil ali, porque o 25 de Julho era um colégio, claro, ele abrangia, mas ele é um colégio que já selecionava, já era seletivo, né? Mas sempre público, né? Sim. Mas havia uma prova, claro, né? que se sobrasse vagas, certamente eu acho que ele preencheria as vagas, mas eles tinham lá X número de vagas e faziam um exame de admissão, era o nome. Estava tentando me lembrar. Exame de admissão, imagina. Participamos desse exame de admissão, então ali no 25 foi o estupim, assim, o start para essa vocação médica, porque ali nós tínhamos aulas de biologia, de química, muito bem embasadas, né? Aulas de inglês também. Falecido, querido professor Lino Tomelin, foi um dos impulsionadores. Olha, o inglês básico que eu sei, que eu posso, de uma maneira assim, muito rudimentar, mas eu posso conversar com alguém devagarzinho, eu entendo, o pouco que sei, assim, eu devo a esse professor Lino Tomelin, pelo incentivo que ele fazia lá para aquela molecada de 13, 14 anos, com laboratório, com paciência. Ele tinha uma paciência de Jó e ensinava aquela gurizada a aprender, então, o fundamento do inglês, sempre dizendo, um dia vocês vão precisar. E os professores, geralmente... Lá atrás, ele dizia isso. Isso aí, Jaime, eu tenho que me render assim, a todo o meu louvor aos professores,
porque alguns deles têm o dom, né, de antever o futuro. Eu tive um outro professor chamado Elvino João Sartori, que eu homenageei nesta casa aqui com o nome de rua, na cidade de Novo Hamburgo. Ele vaticinava também, como eu disse, 10, 12 anos de idade, a leitura e a redação. Era um bicho de 7 cabeças. Falar em redação, aquilo levantava, as pessoas ficavam impertigadas com aquilo, né? Sim. E ele dizia, um dia vocês vão depender da análise dos textos e da redação, porque vai mudar. Vocês têm que se preparar para um vestibular, para se preparar para um emprego numa indústria. Imagina isso lá atrás. Pois é, que década era isso, vereador? Bom, quando eu tinha 10 anos de idade, 50 anos... 70? 70. Na década de 70. 70 eles já tinham essa 70, visão. 70 e poucos, 2 professores dizendo, estudem o inglês, que isso vai ser uma língua universal, é bom para vocês. Façam redação, leiam um texto. Sim. E façam... Às vezes ele entrava na sala de aula, esse professor Tomelin, esse professor Sartori, e quem conhece ele está me vendo, vai se lembrar. Ele abria assim, ele entrava na sala e dizia, abram as janelas, né? Ele abria a janela um dia de hoje, um dia frio, mas com nuvens, um sol. Façam 10 linhas, por favor, escrevam 10 linhas sobre o que vocês estão vendo da janela para fora. Estimulava e aí a gente colocava, o dia está bonito. Sim. E daí aquilo foi começando. Se a gente continuar falando de professores, eu vou me sentir depois chateado porque eu vou me esquecer de outras tantas. Peço desculpas aos outros professores. Mas assim começou, com esses estímulos. Como o colégio antigamente, os professores antigamente eram voltados para estimular as crianças a se aprofundar, a pesquisar, a ter uma noção, a ter um rumo na sua vida, né? Não entravam em matérias... Não era só decorar, era propiciar oportunidades. Oportunidade de desenvolvimento e ver para onde, para que lado que tu iria. Eles não chancelavam nada, eles não fechavam portas, eles não bloqueavam a mente para certos assuntos. Se o aluno queria cantar, gostava de música, gostava da matemática, eu tenho amigos meus que até hoje são engenheiros, e desde lá da tenra idade a gente via que eles eram aptos para aquela função. Então, encerrando, né, como eu disse, para não esquecer, porque eu poderia, agora veio aqui já na mente mais uns 8 nomes de professores, eu não quero, vou deixar esses dois que todos os que estão vendo, seus descendentes, do 25 e do Otávio Rosa, sejam contemplados nesses dois. E só para finalizar, então, deixar a comunidade, vão acontecer agora obras enormes aqui na Maurício Cardoso, vai haver uma rotatória, vai ser uma obra grande, vai gerar alguns transtornos, mas como toda obra depois vai ter a sua gratificação, né? Sim. E ali o nome dessa rotatória vai ser Fernando Killing, que foi um dos diretores lá do 25 de julho também, que foi muito querido e que eu conheci. Vai ser homenageado. Vai ser homenageado com o nome dessa rotatória. Ah, que bacana. Mas, vereador, passando então dessa fase, chegou o momento de escolher a profissão, que é a medicina. E não foi fácil. Nós tivemos que... imersão, né, de um bom tempo para entrar. Nós, como eu disse, temos amigos, né, temos pessoas que a gente gostava, enfim. Para dizer bem a verdade, Jaime, tu vai... Mas tu não tem absoluta certeza de tudo que tu quer na vida, né? Às vezes tu compra um carro... É um processo de construção, né? Um processo de construção. Até eu vejo gente que compra um carro e não gosta e... Por incrível que pareça, o carro está novinho e a pessoa já quer trocar. Então, imagina, decidir... Isso está errado. Isso é muito ruim pro jovem brasileiro. Não sei como é que funciona. Nos outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, as escolas vão se sucedendo, vão dando bolsas, né? A pessoa vai até chegar no momento lá de decidir, né? Aqui o jovem com 16, 17 anos de vida, um jovem, um guri, né? uma moça, né? Que na minha época nem carteira de motorista tinha, tem que decidir o que vai ser na vida. Eu pensei em ser engenheiro químico, que eu sempre gostei da matéria química, também, né? Gostei, teoria de Linus Pauling. Linus Pauling, Eu me lembro disso. Essa eu me lembro.
E biologia também gostava muito, tinha uma professora muito boa, a professora Astrid Momberger. Aí, ó. Ó, o senhor está relembrando os nomes dos professores. Então, ficamos naquela dúvida, e agora e tal. Eu fiz vestibular para engenharia química e fiz vestibular para medicina. O que é o destino, né? Uhum. E a engenharia química eu fiz aqui em Porto Alegre e não sei por quê, eu acho que é porque aqui em Porto Alegre era mais difícil o contexto na época, até hoje, né? São às vezes 50, 80, mais de 90 vagas, 90 alunos por uma vaga. E em Caxias do Sul era só 33 por uma vaga. A cada 33 inscritos, um passava. Isso? Aqui em Porto Alegre era 80. Meu Senhor. E a engenharia química, eu não me lembro, parece que aqui também, mas não me lembro qual era a estatística, né? E olha o que é o destino da pessoa, né? Aí eu fiz aqui a engenharia química, fui bem, né? E fiz em Caxias como, assim, um preito de gratidão à família, porque tenho parentes que moram lá em Caxias, e também com aquele gosto de vontade de passar, conhecimento, um desafio, né? E Caxias sim é terra de italiano, né? Terra de italiano. Eu pensei, vou me dar bem lá e tal. E para minha satisfação, né, eu passei nos vestibulares e pude escolher, né? Mas eu tinha um problema, né? Em Caxias era uma faculdade particular. Daí passei no vestibular. É um grande problema. Para quando se escolhe medicina, né? É um problemão, né? Não tinha condições de ir para lá. Então, assim, eu tenho que abreviar um pouco esse momento, porque esse momento foi muito difícil na nossa vida. Esse foi pesado. Então, assim, resumindo, né? Porque a gente vai pegando a idade, a gente vai se emocionando, né? A gente vai ficando mais emotivo. Isso é uma coisa que eu tenho que me controlar. Porque, assim, resumindo, Jaime, então, eu não tinha condições de ir para lá. Sim. Né? E aí, vejam só como às vezes a pessoa não esquece, e eu nunca me esqueço, né, do governo federal. Sim. Tempo dos militares. Muita gente fala mal, que isso, que aquilo, mas quem estuda, quem se aprofunda, vê que houve alguns excessos, mas houve um crescimento do país de maneira gigantesca nesse momento, devido à retidão, à não corrupção daquela época, os grandes investimentos, e um foi na educação. Naquele momento existia um programa chamado Crédito Educativo, que por ser inicial, ele logicamente não recebeu naquele primeiro momento, por isso nada é por acaso. Eu tive bastante sucesso, eu sempre agradeço a Deus todos os dias. As posições assim se abriram naquele ano, me parece, um ano antes abriu o tal de crédito educativo. E ninguém conhecia, poucas pessoas conheciam. Estava começando o programa. Sim. E não existia essa burocracia que é hoje, de tu tem que fazer uma montanha de papéis, de documentos para... Eles pediam os rendimentos da tua família, claro, e uma carta, e pesquisavam, eles deviam ter informações e tal. E eu falei a verdade, os documentos que meu pai tinha, mandei, né? E então no primeiro momento, né, foi assim, uma tristeza lá em casa, né, porque passou, mas não dá, né? E assim, um mês depois, eu fiz a inscrição lá, mas tudo no chute, né? Eu fiz para... Sim. O senhor não sabe, né? Não sabia o que ia acontecer. Vamos me inscrever, Vamos me inscrever. E um mês depois veio uma correspondência dizendo que o governo federal tinha aceito a minha documentação. Imagina só. Que eu pagaria esse curso com o meu trabalho depois de formado. Né? Que não precisava me preocupar, que não ia parar. Quando eu me formasse, eu ia trabalhar e pagar isso aí, né? Sim. Mas olha, isso assim... Foi emocionante. Foi um momento difícil e depois um momento de ascensão e de glória, né? Se eu conseguir me controlar aqui, vão ser 2 momentos de choro na minha casa. Sim. O primeiro, né, que passou, mas não dá, e o segundo,
agora vai dar. E que era um caminho bem aberto, porque o senhor ia poder contribuir com o seu trabalho para liquidar o seu... E eles não precisavam se preocupar, porque eu ia pagar. Né? Então, aí mudou o clima lá em casa. Sim. Mudou os ares, como a gente costuma dizer. É impressionante assim, a alegria, né, de toda a família, né, do pai, mãe. Sim. Eles me levaram lá, depois morei numa pensão. Lá em Caxias. Lá em Caxias do Sul, eu morei numa pensão que dava de frente para um colégio, né? E essa pensão, eu tinha um quarto só. Eu tinha uma cama e uma pia. O banheiro era coletivo fora da pensão. Então, às vezes, estava 0 grau e tinha madrugada e lá fora, né? Nada de pensão. Então, fui morar num hotel. Que hotel? A pensão que servia comida para trabalhadores. Era perto de uma empresa grande chamada Eberle. Então, sim, de aços, né? E ali tinha um colégio de um lado, nossa pensão, a Eberle. E a gente ia estudar, ficava no quarto. Para estudar, tu tinha que ir na sala. Na sala tinha um sofá. E como durante o dia não tinha pouca gente, então a gente sentava bem, assim como estou aqui, agora é uma mesa, ficava estudando na sala. Tinha outros colegas do seu curso de medicina? Tinha. Porque o quarto, a gente entrava e sentava na cama, ou deitava ou sentava na cama. Já entrava de costas, né? De costas, para poder dormir. Então, ali eu fiquei uns 2 anos naquela pensão, depois a gente comecei a trabalhar em alguns bicos, né? Daí melhorei um pouquinho, fui para uma outra pensão que já tinha um quartozinho, um banheiro dentro do quarto. Sim. E no último ano, né, fui aí alugamos, conseguimos, nos últimos 2 anos, nós alugamos um apartamento de 6. Então, uma república. Uma república dentro de um apartamento grande, né? Sim. E ali, então foi legal também. Mas isso aí, olha, é bonito de lembrar, é emocionante, porque eu vejo assim a conquista dos espaços, né? Quem não se esforça, quem não trabalha, quem não estuda, quem não tem dedicação, não vai atingir. Tu não pode atingir um objetivo sem te doar para aquilo, né? Sem passar por um caminho. Sem passar por um caminho, uma trilha. Às vezes eu vejo gente assim que quer galgar espaços, mas não quer cumprir as etapas. As etapas têm que ser cumpridas para tu poder usufruir depois de um futuro melhor para ti, para teus filhos, né? Com segurança. Com segurança e poder desenvolver coisas também. Né? Uma coisa, Jaime, e isso não é falsa modéstia, como eu sei de onde eu vim e eu sei por onde eu passei, e isso meu pai e minha mãe me ensinaram, eu dou, desde quando eu me conheço por gente, aquilo que, vamos dizer, eu posso para a comunidade carente. Se eu tenho 2 papéis e um vai chegar para o sustento meu e da minha família, o outro eu vou de uma maneira seletiva, de uma maneira assim, com critérios, vou tentar ajudar pessoas ao meu redor. Às vezes numa consulta, às vezes num conselho, às vezes numa carona, às vezes a pessoa precisa de um apoio espiritual, logístico, né? Logístico, mas também um apoio, às vezes o tempo da gente. Sim. O tempo da gente é precioso também. Sem dúvida. Então, às vezes, conversar com uma pessoa, dar como eu fiz durante 35 anos, atendendo pessoas dentro do posto de saúde num bairro que era periférico e depois virou um bairro grande da cidade de Novo Hamburgo, que é o bairro Primavera, o bairro Boa Saúde, Petrópolis, Rincão, demorando ali na consulta, tu trazia um bem-estar à pessoa que muitas vezes chegava com vários problemas e saía, vamos dizer assim, satisfeita porque um pouco de tudo daquilo era ansiedade. A pessoa queria conversar, queria desabafar. Sim. E dentro não só da minha profissão, mas de muitas profissões, eu tinha professores que disseram isso lá, veja, continua a saga do bom professor. Sim. Ele dizia assim, meus alunos, né? Nunca esqueço da relação médico-paciente. Antes do remédio, antes da ciência, que tu tem que estudar muito, antes de ter a visão global, o ponto da doença, assim, ao final, tu tem que conversar, tu tem que conhecer, tu tem que tentar te introjetar
naquilo que a pessoa vem. Porque às vezes com um remédio barato, tu consegue tratar uma doença que parecia ser grave. Sim. E às vezes as coisas não se sucedem dessa maneira. Sim. É que muitas vezes, né, vereador, o médico, tá aí falando na figura do médico, esse perfil de médico mais antigo, ele é muito lembrado e sempre falado assim, poxa, né? Ou o médico atual diz, esse aí é como se fosse o médico de antigamente, que conversa com, né? Que dá atenção, ou seja, a visão é global, porque o ser humano não é basicamente só causa e efeito. Onde que são as causas? Quais são as causas? Não é só simplesmente uma doença. Penso eu que é isso. Não, mas é bem, é esse o raciocínio correto. E isso a gente vê, a gente não quer pormenorizar, mas realmente o médico mais antigo tem um estilo diferente, que até muitas vezes, e eu sei das minhas limitações, sempre soube das minhas limitações, eu peço auxílio aos médicos mais jovens, Sim. que têm muito mais tecnicidade, que têm, por exemplo, são cirurgiões muito bons, são pessoas extremamente instruídas. Hoje a medicina está extremamente desenvolvida. Tecnologia, mas eu também trouxe. gosto de atender as pessoas e fiz isso há pouco tempo. O cidadão me ligou, me passou um relatório assim por telefone e eu, por a minha experiência, dei uma opinião a ele e ele aceitou por telefone, aquela consultinha de telefone, né? Se me permite, eu vou só contar um caso pequeno. Eu trabalhei na Associação Médica do Rio Grande do Sul por muito tempo, né? 6 anos. Trabalhei muito com médicos, né? Então gosto bastante da profissão, conheço bastante a área, né? E tinha um lugar que era um centro de memória, com um médico que já tinha dado aula, né? Um médico muito antigo. E num dia específico, né? Eu estava com uma dor no ouvido e ele chegou ali na minha sala e eu disse, tô com uma dor, não quero me incomodar, mas... Daí ele olhou, eu disse, vem comigo. Simples assim. Chegamos lá na sala, ele tinha até era o centro de memória, uma coisa antiga. Chegou, pegou tipo uma pinça e puxou, sumiu a dor. Era cera, sabe? Sim. Ou seja, ele nem falou nada, ele simplesmente era experiência. viu. Era um cara experiente. Era um cara experiente. E aquela dor. Então, isso é fantástico. São experiências uma vez no únicas. posto do Buraco do Raio, famoso, posto Buraco do Raio, eu trabalhei anos lá. Era difícil até de chegar lá. Para sair... Buraco do Raio. Raio? Aqui, mas é um nome folclórico. Hoje é o Parque do Trabalhador. Mas antigamente era o Buraco do Raio. Aqui o pessoal de Novo Hamburgo sabe onde é que é. Sim. Mas hoje é o Parque do Trabalhador. Né? O senhor trabalhou lá? Trabalhei lá e, nesse teu caso, foi o contrário. Chegou uma criança lá, a mãe desesperada, e a criança estava brincando com umas bolinhas e a bolinha tinha sumido. Aí ela achou que ela tinha engolido a bolinha, mas... Bolinha de gude? Não, era um feijão, não é bolinha, é um feijão. Aí isso e aquilo, ou ela botou no nariz ou no ouvido. Aí eu examinei o nariz e ela estava dentro do ouvido. Daí eles queriam me empurrar, sabe como é que coisas da família. Sim. E nós conseguimos com uma tampinha de caneta lá, o que nós tínhamos no momento, e foi, pop, saiu o feijão. Então assim, são coisinhas que às vezes a pessoa fica ansiosa, né? Sim. Até hoje, né? Sim. A criança com um feijãozinho e tal. Mas no teu caso, o nosso caso foi com um feijão dentro. Mas sei. Vereador, é só para ilustrar a questão, a importância, né, do médico, o médico como antigamente, a gente fala médico de família, né? Mas chegou um momento em que o senhor fez uma escolha para a política. Isso aí foi claro, a minha pergunta inicialmente é a seguinte, o senhor tinha algum familiar médico? Não. Aquilo ali, médico não, político. Não, era médico mesmo. Porque depois eu vou fazer médico político. não. Médico da sua família, existia alguém? Não, só eu. E o seu tio, que sim, político, teve alguma influência na sua escolha? Claro. Porque ele foi um vereador maravilhoso. O Paulo Petef trouxe muitas obras ao bairro Petrópolis, linhas de ônibus, pavimentação de avenidas, de ruas, benefício muito grande a colégios daquela região. Ele foi um vereador muito comunitário. Ele doou a
saúde dele, a política dele, em função daquela região ali da cidade, que sempre ajudou ele também. Depois, infelizmente, teve problemas de saúde, foi diminuindo as ações, né? Teve que se afastar. Mas aí, então, a gente trabalhou também nesse caso, vamos dizer assim, tentando de uma maneira menor, né? Porque as obras são mais difíceis de conseguir, mas nós tínhamos a outra questão da área mais humanitária, da área da medicina, né? Isso também ajudou bastante. Mas o que é interessante é que as duas coisas se juntam para a minha decisão. Por quê? Porque eu fui o primeiro médico na cidade de Novo Hamburgo, público, assim, funcionário público, a fazer as visitas domiciliares. Não existia o programa Medicina da Família aqui em Novo Hamburgo. E eu, muitos anos antes, 10 anos depois de formado, isso faz, então, há 30 anos, eu, por conta própria, pedi licença para a dona Marlene Ensina, que era a nossa secretária da Saúde, muito finada, a dona Marlene Ensina, e dizia, dona Marlene, eu precisava, se a senhora permitisse, de um dia por semana para visitar pessoas que não podem vir ao posto. Eles iam lá no posto e diziam, minha mãe quebrou a perna, está lá em casa. O meu pai teve um derrame, então ele não consegue caminhar. Ou a minha mãe sofre de asma. E o que aconteceu? Ela deixou. Então, uma vez por semana, com o meu carro, não ganhava nada para isso, só o tempo. Eu comecei a ir lá na Boa Saúde, que era São Leopoldo. Então, eu atravessava a fronteira, a avenida ali Presidente Lucena para baixo, era São Leopoldo. Eu entrava, tudo chão batido. Não tinha uma rua asfaltada. Às vezes, eu tinha que cuidar para não atolar na volta quando chovia. Tinha que procurar um caminho alternativo pela Rua Plutão, alguma outra rua. Descer, quem conhece o local ali, a Rua Urano, Vênus, Netuno, se tu descia, tu não voltava mais. Em dias de chuva intensa, tu não voltava mais. Se vai para Plutão, então não volta mais. Não volta mais, tem que ir por outra rua. Tem que subir a outra rua lá dentro. E no bairro, então, começamos a atender esse pessoal e numa oportunidade, para encerrar, estamos no fim do programa, para encerrar, nós temos uma rua lá no bairro Primavera, chamado Paulo Guimarães e a outra Duque Estrada. Essas ruas eu visitava muitas pessoas ali naquele local e elas, quando chovia muito, aquilo enchia d'água. A água saía do valo para dentro da rua, ia para a casa das pessoas. As outras ruas transversais, a Estácio de Sá e a Canadá. Aquilo virava um barral só. Aí a pessoa chegou um dia para mim e disse assim, doutor, o senhor vem aqui com o seu auto, para entrar nas casas a gente tinha que entrar em cima de um palanque, assim, de uma pontezinha de madeira. Se tu caísse daquela pontezinha, tu imagina onde é que tu ia cair, né? Sim. Olha só, nós estamos aqui vivendo no meio desse esgoto. E o senhor vem aqui atender nós e coisas, mosquito e coisas. Eu disse, mas é verdade, você tem razão. A gente tenta ajudar e aqui tá. Aí a doença estava ali. A doença estava ali. Aí a pessoa me disse assim, nós precisávamos de um representante na política aqui no nosso bairro. Isso que era lá em São Leopoldo. Essas ruas que eu te mencionei agora, essas últimas em Novo Hamburgo. Sim, mas que interessante. Aí eu disse assim, mas eu não sei nem falar direito. Essa eloquência aqui eu aprendi aqui dentro. Eu era inibido, eu era uma pessoa muito inibida. Sim. Mas eu disse, mas se o senhor nos ajudar, a gente vai ajudar o senhor. Que legal. Aí eu levei a minha intenção ao partido onde o meu tio era afiliado, né? E aí eles ficaram meio assim, porque já tinha um na família, mas eu era bem jovem, eu tinha 28 anos, eu acho. O meu tio estava se aposentando e tal, colocaram nós dois daí. E quem foi a pessoa que muito me ajudou, tem que sempre dar esse preito de gratidão, foi seu Hélio Giacometti. Seu Hélio Giacometti, sempre deixo aqui gravado, se o senhor estiver me assistindo, muito obrigado, porque naquela época, me parece que eram 35 vagas para vereador, e era feita uma eleição dentro do partido, era bem rígido, não era assim, uma prévia? Uma prévia. E eu me lembro que com o apoio do seu Hélio, tive o voto dele, eu fiquei em 33º lugar, dentro do partido. Sim. De 35 vagas, eu fui o 33º lugar. Selecionado.
Assim como lá em Caxias do Sul eu passei em 33º lugar no vestibular também, para 50 vagas. Olha só. E nessa eleição eu fiquei do 33º lugar, que eu tive a chance de participar da eleição, eu fiquei em 2º lugar, segundo vereador mais votado. Só perdi para o Jair Foscarini, o auge do Jair Foscarini. Sim. Finado Jair Foscarini, querido, né? Aquele momento que o senhor foi convidado a participar da política lá, o senhor não sabia nada. E continuo ainda assim, entregando santinho pessoalmente, coisa, né? Eu não tenho equipe, eu não tenho carreata, nunca tive comitê, não tive nada. A minha política é conversar com a pessoa, ir lá e explanar e gentilmente pedir, ver se ela pode me ajudar. E aí aquele núcleo ali do bairro Primavera, na minha primeira eleição, né, foi extraordinário. Sempre me ajudaram. Sempre o lado oeste da cidade sempre me ajudou. Lomba Grande, agora nós temos que conversar também, está muito bom também. Mas aquele lado é a cidade como um todo. Mas assim, vamos dizer, o primeiro momento, tu perguntou o primeiro momento, foi o lado oeste da cidade e depois eu consegui, isso eu tenho a minha satisfação, meu orgulho. O prefeito Foscarini, o Talíbio Foscarini, olhou com olhos muito fraternos para aquele lado da cidade, aquela região bem no fundo do bairro Primavera, essas ruas que eu mencionei antes, outras ruas aqui, a Barão de Cotegipe, Barão de Gravataí, no meio do bairro, que era tudo barro, era impressionante, o bairro Primavera tinha 2, 3 ruas asfaltadas. E tu sabes que dentro de um bairro, para trazer o movimento, trazer o desenvolvimento de uma cidade, obras, empresas, tu precisa de uma infraestrutura básica. E o seu Foscarini olhou um pouco mais para aquele lado, ajudando as pessoas que lá moravam, e isso consolidou um trabalho que a gente conduz até hoje, já com muita coisa feita em outros locais. Nós conversamos sobre o primeiro impulso, né? Aí eu quero transpor, então, porque até em função até do tempo mesmo e do seu tempo. Zona Oeste para o sul da cidade, para o bairro rural. O senhor, então, urbano, comerciante, né, ligado ao comércio, na área médica, ou seja, tudo que envolve universidade, cidades industriais como Novo Hamburgo e Caxias do Sul. E aí o senhor se interessa, o que o senhor viu em Lomba Grande? Deixa eu ver, aí que começa o outro lado. Por incrível que pareça, o meu primeiro local de trabalho foi Lomba Grande. Quando a estrada para lá também era de chão, da ponte do Rio dos Sinos para Lomba Grande, era chão batido. Já existia a ponte, pelo menos. Até a ponte. Quando dava enchente, a água passava ao lado da ponte, intransitável. Né? E ali nós trabalhamos durante 5 anos como o primeiro médico lá na vila, no bairro de Lomba Grande. Eu e o Dr. Luiz Carlos Melo, hoje presidente da Unimed. Excelente pessoa. O Dr. Valdir Natalício da Silva trabalhou em Lomba Grande. O falecido Dr. Eberhard Gehring trabalhou lá conosco também. Então era uma pleiade. São médicos hoje, o Dr. Gehring falecido, mas o Dr. Valdir e o Dr. Melo, expoentes na cidade, né? Junto perto desse humilde colega deles aqui. Então, Dr. Jorge do Canto, dentista, trabalhou 40 anos de dentista no posto de Lomba Grande. Isso não 40? Existe mais. Eu vou trabalhar 40 anos. Eu trabalhei 35. Então, comecei lá. 5 anos eu aprendi os caminhos da Lomba Grande. Eu aprendi que Lomba Grande é uma cidade. Lomba Grande tem quase 70% da área do município de Novo Hamburgo é Lomba Grande, é rural. Nós somos um município rural, de extensão rural. 35% da nossa área industrializada é urbana. Da onde nós produzimos oliva ali. Mas olha, tu tem que ver, nós temos máquinas agrícolas trabalhando em Lomba Grande, colheitadeiras. Hoje estamos sentados aqui na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Existe um colégio que eu gosto muito e que eu sempre ajudo. Eu tenho uma ligação muito grande com os colégios da cidade, 10, 12 colégios municipais aqui da cidade de Novo Hamburgo, e todo ano nosso mandato, porque aqui na Câmara nós temos essa prerrogativa de destinar algum subsídio para colégio. Então, aonde nós estamos sentados hoje aqui, se eu for até o colégio José de Anchieta e voltar, são 50 quilômetros.
Então, tu imagina as crianças, o entorno, as professoras, o colégio, então, dá mais ou menos 25 quilômetros de distância da onde nós estamos, pela estrada da integração, até a localidade de São João do Deserto. E se tu andares do colégio mais 2 quilômetros à frente, tu já está na divisa com Taquara. Então, assim, Novo Hamburgo é uma extensão, é lindo de ver. Quem não conhece, talvez agora as festas vão começar de novo, e sempre nessas comunidades rurais, Taimbé, Morro dos Bois, São João do Deserto, fazem festa, São Jacó, Santa Maria do Butiá, fazem festas às igrejinhas que tem lá, e logo tem um colégio, uma igrejinha, um salão social, uma vez por ano eles fazem festa. Então, legal a gente participar e conhecer esses locais de Novo Hamburgo, que são maravilhosos. E lá participamos muito ativamente da carreteada da Lomba Grande, inclusive somos nosso projeto, o meu projeto ele colocou a carreteada de Lomba Grande dentro do calendário oficial da cidade. E o vereador Fink, muito gentil, muito competente, saúdo aqui o vereador Gustavo Fink, convidou para participar do projeto que torna a carreteada patrimônio histórico e cultural. Imaterial, é um bem da cidade de Novo Hamburgo e que nós também sempre participamos e esperamos que o poder público valorize cada vez mais, porque é a tradição viva dos ancestrais, das carretas que andavam por esse interiorzão todo, que vinham lá da praia, que levavam uma semana para chegar aqui, trazendo alimentos, vindo comprar e buscar alimentos na cidade de Novo Hamburgo. Isso nós conseguimos também trazer para a nossa Câmara de Vereadores. Vereador, como eu falei no início, a conversa ia fluir e sem perguntas nenhuma, e a gente não conseguiu ainda abordar tudo. Então, eu gostaria que, caminhando pela sua demanda né, de trabalho, porque o senhor é um vereador bem atuante também, junto à comunidade, né? Vereador, faça então, eu deixo o espaço aberto aí para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. Olha, é um prazer sempre conversar contigo, são quase 40 anos de vida pública, né? Então, meu Deus do céu, eu olho aqui, temos painéis, vocês estão vendo aqui painéis aqui na nossa frente. As bancas ali, vereador. Nossa cidade, as bancas aqui, aqui o calção, olha só, olhei aqui agora, ó, Calçadão Oswaldo Cruz. O nome do calçadão foi este vereador que fez o projeto de lei juntamente com o vereador Camanga Schmidt. Camanga Schmidt? Não sabia, vereador. Isso aqui era uma rua. Isso é uma rua de trânsito de carros normal. Então foi idealizado o calçadão e o vereador Camanga e eu propusemos, em homenagem ao sanitarista e em homenagem ao colégio Oswaldo Cruz, que está aqui, calçadão Oswaldo Cruz. Então são várias coisas que afloram assim, a nossa mente, né? Quero agradecer a todos pela atenção. Estamos nos aproximando do Dia dos Pais também, né? Então quero deixar um grande abraço a todos os pais, aos futuros pais, aos avós também, que já são pais 2 vezes, né? O meu respeito a todos, uma saudação calorosa de todo o nosso gabinete do vereador Petef, que está aberto aqui à comunidade, e agradecer a paciência, agradecer a confiança e dizer assim a todos um chavão que temos aqui e que eu gosto muito de dizer, para aqueles que acreditam nas pessoas que têm experiência. Eu gosto da juventude, é bonita, a juventude é esperta, é inteligente, mas as pessoas de mais idade, como no Japão, a professora no Japão ganha igual ao deputado federal do Japão. Eu não sei se não ganha igual ao presidente. Eles valorizam. Então, o nosso trabalho, neste mandato, em todos os mandatos, é dito pela frase: o tempo mostra o meu trabalho. Se eu estou aqui há tanto tempo, é porque pessoas confiam na gente, algo foi plantado, algo foi colhido e algo continua a crescer, que é a disposição de ajudar as pessoas, de ter um trabalho limpo, honesto e de ser o mais fiel possível, o mais claro possível às demandas que chegam ao nosso gabinete. Esse é a função do vereador, é proporcionar às pessoas que nos procuram a verdade e a possibilidade de melhora da vida da cidade como um todo.
8 mandatos consecutivos não é para qualquer um, vereador. Ninguém mais tem nem paciência para isso, vereador. O cara elege-se vereador e em 2 anos já quer ser deputado. Mas isso é uma outra conversa. Muito obrigado por tê-lo aqui conosco mais uma vez. Né? E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do vereador Gerson Petef. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você pode também acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até mais. A boca estava